Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília. O seu futuro profissional garantido. Mais um bloco sobre a proposta da reforma previdenciária, a repercussão. OAB defende um amplo debate sobre o tema. Também, polícia realiza mega operação contra o tráfico de drogas em Marília, como também na microrregião. Você vai conferir também a expectativa da economia. A economia agora, no momento de votação da reforma previdenciária. Mais que passarinhos. É o livro que está sendo lançado em Marília. Uma data que não pode passar em branco. É o Dia Nacional da Imigração Italiana. A importância dos imigrantes italianos para o desenvolvimento do Estado e também do país. Você tem veículo placa final 0? Atenção, nesta sexta-feira, último dia para pagar o IPVA. E está tramitando na Câmara. Projeto que prevê reajuste de quase 17% no salário do prefeito, do vice e do secretariado. Se passar, o prefeito passaria a receber R$20 mil, o vice 14 mil e os secretários 10 mil. A partir de agora, 4 notícias, a informação para você. É o assunto do momento no cenário político nacional e, como não, econômico também. A proposta de reforma previdenciária. Presidente Bolsonaro faz pronunciamento à nação e diz que cada um dos brasileiros deve dar a sua contribuição para a reforma. Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite. Estamos determinados a mudar o rumo do nosso país. Nossos objetivos são claros: resgatar nossa segurança, fazer a economia crescer e servir a quem realmente manda no país, a população brasileira. Sendo assim, ontem encaminhamos ao Congresso um pacote anticrime e hoje iniciamos o processo de criação de uma nova Previdência. É fundamental equilibrarmos as contas do país para que o sistema não quebre, como já aconteceu com outros países e alguns estados brasileiros. Precisamos garantir que hoje e sempre todos receberão seus benefícios em dia e o governo tenha recursos para ampliar investimentos na melhoria de vida da população e na geração de empregos. A nova Previdência será justa para todos, sem privilégios, ricos e pobres, servidores públicos, políticos ou trabalhadores privados. Todos seguirão as mesmas regras de idade e tempo de contribuição. Também haverá a reforma do sistema de proteção social dos militares. Respeitaremos as diferenças, mas não excluiremos ninguém. E com justiça, quem ganha mais contribuirá com mais. Quem ganha menos contribuirá com menos ainda. Quero lembrar que hoje os homens mais pobres já se aposentam aos 65 anos e as mulheres aos 60. Enquanto isso, os mais ricos se aposentam sem idade mínima. Isso vai mudar. A nova Previdência fará a equiparação. As pessoas de todas as classes vão se aposentar com a mesma idade. Mas isso não ocorrerá do dia para a noite. Estão previstas regras de transição para que todos possam se adaptar ao novo modelo. No tocante aos direitos adquiridos, todos estão garantidos, seja para quem já está aposentado ou para quem já completou os requisitos para se aposentar.
Também fazem parte da nova Previdência o combate às fraudes e medidas de cobrança aos devedores da Previdência. Os projetos seguiram hoje ao Congresso para um amplo debate sob o comando dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Nós sabemos que a nova Previdência exigirá um pouco mais de cada um de nós, porém é para uma causa comum, o futuro do nosso Brasil e das próximas gerações. Estou convicto que nós temos um pacto pelo país e que juntos, cada um com sua parcela de contribuição, mudaremos nossa história com mais investimentos, desenvolvimento e mais emprego. Meu muito obrigado a todos. Tá, esse foi o pronunciamento na noite desta quarta-feira do presidente Bolsonaro em rede de rádio e TV, ele justificando o texto e a importância da reforma previdenciária. O governo precisa de 308 votos para aprovação na Câmara Federal. A oposição já está criticando muito a proposta, dizendo que ela vai sacrificar demais a população. Já os partidos aliados entendem que é preciso modificar parte do texto. Esse é o assunto do momento. A dúvida da população com relação à proposta da reforma da Previdência. Agora, apresentar a proposta, levar ao Congresso, abrir um canal de diálogo com os governadores e também com os parlamentares é um primeiro passo. É evidente que o governo vai ter que construir a sua base de apoio. Isso não existe no momento, não é? Agora, eu tenho sido um crítico do governo por uma série de razões, principalmente das coisas da área de costumes e tal, mas neste caso, eu acho que é preciso reconhecer uma coisa que é muito importante na política e tem relação com um tema que sempre me interessa, que é o da qualidade da democracia. O governo fez uma promessa para a sociedade em relação à reforma da Previdência. Está cumprindo essa promessa em apresentar uma proposta. Evidentemente, a proposta vai sofrer modificações, inclusive porque tem questões importantes de avanços, por exemplo, a ideia de que quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos, é um passo importante na direção de estabelecer um patamar de igualdade, mas tem outras questões que precisam ser examinadas e que talvez possa ter, digamos assim, um efeito de sacrifício para algumas categorias. Por exemplo, os pensionistas vão ficar recebendo, pelo que apareceu da proposta, pelo que eu pude entender, alguma coisa abaixo do salário mínimo. Isso no Brasil é quase um escândalo, porque é um número muito grande de gente, de pensionistas, e que evidentemente não pode viver com um recurso de menos do que o salário mínimo. Doutor Saldiva, nós falamos nos últimos meses muito sobre a reforma, sem saber mais claramente quais seriam os pontos de mudança. Do que ficamos sabendo hoje, do que foi apresentado agora, quais foram as suas primeiras impressões e o que mais te chamou a atenção? Bom, Joyce, telespectadores, Álvaro, é um prazer estar aqui, mas esse é um tema que mexe muito com a alma das pessoas, porque mudou-se a regra do jogo e se cria uma insegurança, porque as pessoas têm dúvida como é que vai ficar a vida delas no momento que elas já estão mais avançadas na idade, e como é que mudou-se isso, né? Eu achei que tem alguns avanços simbólicos, mas só para inglês ver. Por exemplo, a ideia de que os deputados vão receber o teto da Previdência, mas tem uma série que é R$ 5.500, se eu não me engano, né? Mas, mesmo assim, eles trabalham muito pouco tempo, quer dizer, mexeu pouco dentro daquelas castas que, ao longo do século passado, a questão do privilégio, então, canetaram para si próprios privilégios. Apenas para você acompanhar como está o debate em todos os canais de TV, também emissoras de rádio, na rede social, só se fala disso. É o assunto do momento. E dúvidas da população. Antecipar a aposentadoria vale a pena? Confira a dica. Digamos,
vai ter que ter uma boa estratégia, porque essa linguagem que foi colocada, aumenta o ano, faz aqui, ela é absolutamente incompreensível para a maior parte da população. Essa tem que apertar uma tecla SAP, porque quem entende geralmente são os mais protegidos. Mas aquele indivíduo que ganha pouco, que trabalhou a vida inteira e está dependendo dessa aposentadoria, não vai entender da forma como está colocado. Então, acho que esse é um caminho que seria importante, inclusive, para dar uma oportunidade para que qualquer cidadão brasileiro opte pelo que ele vai fazer agora. A melhor forma, né, de Aliás, sobre isso, uma coisa importante que o Paulo está chamando a atenção, nós percebemos nesse último período, não é, que está havendo uma mudança da reação de muitos eleitores em relação aos seus representantes. Muitos eleitores estão usando as redes sociais ou para pedir informações, ou para pressioná-los. Não é geral, não é todo mundo, mas de alguma maneira, mesmo alguns parlamentares já perceberam isso e estão fazendo processos de escuta. Eu acho que essa é uma oportunidade para que muitas pessoas que não entendem ou que eventualmente não sabem bem, pressionem os seus deputados, pressionem os parlamentares, busquem informações e de alguma maneira se aproximem para ter, digamos assim, uma perspectiva um pouco mais clara sobre o sentido da reforma, não é? E quem está prestes a se aposentar? O que fazer? Os especialistas estão sendo bastante sabatinados pela população, cobrados pela população, porque realmente a população está perdida. O que fazer? Quem está prestes a se aposentar? Qual deve ser o procedimento? Confira. Mas principalmente educação, saúde e segurança pública. Estas questões dependem de que o ajuste fiscal seja feito. Num certo sentido, o governo está dizendo que quer fazer isto. Eu acho que, para voltar a uma questão anterior que você colocou, Joyce, a grande questão é como é que os partidos políticos, a própria base do presidente, o PSL, não é? Os outros partidos que, na verdade, não apoiaram o candidato Jair Bolsonaro, mas que depois aderiram e agora fazem parte da base, como eles vão reagir em relação a um ponto que o Paulo levantou, que o Paulo Saldiva levantou. Esses deputados, esses parlamentares vão estar numa relação com a sua base de apoio, com os seus apoiadores, com os seus eleitores. A grande questão aqui eu diria que, olhando as experiências anteriores do governo Temer, do governo Lula, do governo Fernando Henrique, a grande questão é um sistema de comunicação em que o cidadão seja informado, ele consiga entender por que é importante fazer essa mudança, e eventualmente com sacrifícios, e quem mais vai fazer sacrifícios junto com eles. Então, desse ponto de vista, um outro pontinho que eu queria mencionar, eu chamei a atenção aqui para um aspecto que me parece importante. Quando você diz quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos, há um princípio de igualdade. Bem, daqui a pouco a gente volta a falar sobre a polêmica, a complexidade da reforma previdenciária. OAB defende amplo debate e uma participação maior da população com segmentos especializados e vice-versa. Sindicalista marinense Mário Herrera é presidente do Sindicato dos Comerciários, critica a proposta, dizendo que ela vai prejudicar a população. O assunto realmente provoca amplo debate. Daqui a pouco. E ainda, destaques do momento. Você tem veículo placa final 0 nesta sexta-feira, último dia para pagar o IPVA. Texto acaba com o depósito do Fundo de Garantia e também, atenção, e também multa para o aposentado que trabalha. Então, se ele for demitido, não haverá o pagamento da multa de 40% para o aposentado que trabalha e que for demitido. 60 anos para a aposentadoria de trabalhadores rurais é ótimo, diz a ministra da Agricultura. Receita Federal está invalidando o CNPJ de 3.300.000 empresas. Procurar mais informações da Receita Federal em Marília.
Ford e governo de São Paulo, o governador Dória, tentam vender a fábrica da montadora em São Bernardo do Campo, mas não para outra montadora de veículos, mudando-se totalmente o perfil de produção. É que a desativação da Ford em São Bernardo de cara vai significar 3.000 metalúrgicos demitidos e 30.000 trabalhadores sem emprego, com o efeito cascata. A polêmica em Marília tramita na Câmara Municipal projeto que prevê reajuste de 17% no salário do prefeito, do vice e do secretariado. Se o projeto passar, o prefeito passaria a receber R$20 mil, o vice Tato, 14 mil e o secretariado, R$10 mil. O projeto está tramitando na Câmara Municipal de Marília. Daqui a pouco, o Dia Nacional do Imigrante Italiano. O destaque também, a importância da palavra, de se falar italiano no contexto da globalização mundial. E ainda, como destaque, você vai ter a cultura. Já, já.